pessoas estão apagando incêndios o tempo inteiro. Por isso que elas não conseguem estabelecer prioridades, não conseguem fazer uma agenda, porque tem tanta coisa urgente, mas às vezes não é urgente, porque ela não tem prioridade. Então ela precisa sentar e ter clareza e estabelecer prioridade. Às vezes a gente tá preocupado, o pessoal chega para mim e fala assim, Lucas, eu preciso ter 30 horas no meu dia. Eu preciso ter 40 horas no meu dia. E, na verdade, o que eu vejo é que muitas vezes você não precisa de mais horas no seu dia. Você precisa eliminar as distrações. O maior erro do homem hoje são as distrações. Fala, pessoal. Tudo bem? Cara, hoje eu tenho a honra, o privilégio. Você sabe que aqui a gente só traz os melhores, né? Aqui no podcast nós só trazemos os melhores. E hoje eu consegui, em meio a uma agenda aí concorrida, né? Trazer um irmãozão, um parceiro, né? Jean, ele é empresário, ele é pastor, ele é filho, ele é pai, né? Esposo. E é isso, meu irmão. Seja bem-vindo ao meu podcast. Aqui nós vamos falar sobre masculinidade, sobre paternidade, sobre família, sobre criação de filhos. E eu tenho a honra de trazer, né, você que é um grande empresário aqui em Brasília e no Brasil, para nos ensinar um pouco, trazer um pouco dessa agenda aí, né, corrida sua. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia pessoal. Como o Lucas falou, em primeiro lugar eu quero agradecer, antes de me apresentar, eu quero agradecer a você pela oportunidade. Eu acho que você me honrou mais do que eu mereço. Que falou isso? mais do que eu sou. É uma oportunidade estar aqui, eu quero te honrar, eu quero honrar o Ponte Podcast. Eu acredito que todo propósito, quando ele se transforma numa ação, quando ele deixa de ser uma intenção e se transforma numa ação, ele começa a impactar, em primeiro lugar, a nossa realidade. E aí ele impacta a nossa realidade e aí ele começa a influenciar os círculos que estão ao nosso redor. Família, amigos, sociedade, estado, país. E você decidiu fazer isso através do Ponte Podcast, através de uma visão que Deus colocou no seu coração, de um propósito estabelecido. Esse propósito deixou de ser uma intenção e passou a ser uma ação. E quando você transformou isso numa ação, você vai ser o primeiro a colher sobre isso, sua família, seus filhos e posteriormente as pessoas que vão assistir, os seus discípulos, os seus colegas. Eu estou sendo impactado, todas as pessoas que estão ao seu redor, então eu quero te parabenizar por isso, pela oportunidade de estar aqui. Bom, meu nome é Jean, eu tenho 45 anos, apesar de não parecer, eu tenho 45. Sou casado, faço 20 anos de casado ano que vem, 19 anos de casado, 22 anos juntos. Sou filho do meu pai, o Humberto e a Valdo ainda são casados até hoje, são um grande exemplo de casal para mim. Sou pai da Louise, que tem 12 anos. Como o Lucas falou aí, eu estou empresário, né? Deus me permitiu, colocou isso na minha mão para que eu administrasse isso. Nós temos uma pequena operação no Centro-Oeste, no ramo de móveis e eletrodomésticos. Eu sou pastor também, isso é um chamado, eu e minha esposa, e liderando nas pequenas coisas do dia a dia, porque isso para mim é o mais importante. Eu quero aproveitar a oportunidade, se você me permite. Claro, claro. A Bíblia nos ensina as coisas, é muito simples. A Bíblia é muito simples, nós complicamos a Bíblia. Verdade. E ela fala de princípios o tempo inteiro. Princípios. Nós cumprimos esses princípios, nós vamos alcançar a terra prometida, aquilo que Deus tem para nossas vidas. E tem um desses princípios que mexe muito com o meu coração, que é o princípio da honra. A Bíblia ela fala para você nunca chegar num lugar onde você é convidado de mãos vazias. Você vai chegar... Então eu trouxe uma lembrancinha nossa, que eu tenho pessoas que me auxiliam nisso. Eu quero aproveitar aqui para o pessoal que possa agregar um pouquinho. Isso aqui é uma lembrancinha que possa agregar um pouquinho. Rapaz, que você possa lembrar, toda vez que você possa olhar para isso, você possa lembrar. O homem já me deixou sem...
Isso aqui. Isso, eu vou até abrir aqui agora. Abre aí pra mostrar pro pessoal. Se já quiser usar agora, a gente já usa agora, cara. Agora. Ó, que é isso, hein? Ó, caneca do Ponte Podcast aí, ó. Podcast. Que isso, hein, Gabriel? Rapaz, já vou trocar aqui agora. Vamos lá. Deixa eu abrir a outra aqui. Para que toda vez que você olhe para essa caneca, você lembre que nos momentos de dificuldade você tem um propósito que é maior do que os empecilhos que você atravessa. Amém. Amém. Os empecilhos são apenas processos para te levar para um novo lugar. Que isso, hein? Já vamos iniciar aqui. Pode. Perfeito. Aí, vamos brindar aí um café. Show. Vocês ainda vão ouvir falar muito desse podcast, galera. Ponte Podcast. É isso, se preparem, porque Deus tem movido, né? Eu estava conversando com o Jean. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo de coração pelas canecas. Você mexeu comigo, né? Eu estava nesse projeto de fazer essa caneca já tinha um tempo, mas as coisas que parecem ser pequenas, às vezes elas não é tão pequenas, né? Porque é tanta coisa pra gente fazer, né? E você é um grande presente mesmo, a gente vai usar aqui. E eu estava conversando com o Jean, né, que o nosso propósito é realmente entrar nas casas, nos lares, gerar homens fortes, né? Mas continua se apresentando, para a gente conhecer melhor. Então assim, eu tenho, como eu estava falando, 45 anos, 20 anos de casado, sou o filho mais velho de uma dupla. Meu irmão Juliano, um abraço, com Deus, mano. Sou empresário, trabalho nesse mesmo ramo, há 26 anos. Estou 26 anos fazendo o mesmo negócio, então a gente está aprendendo um pouquinho a cada dia a respeito disso. Desenvolvemos um trabalho de liderança, recebi um chamado de Deus, converti aí em 2002, 2003 ali, 2002 foi minha conversão nesse período. Deus foi mudando minha vida, foi acrescentando as coisas, nós fomos Deus, o Espírito Santo foi nos confrontando e nós fomos aprendendo as coisas. Eu sou apaixonado por crescer, Lucas, apaixonado por se reinventar, apaixonado por poder. Sempre existe uma maneira melhor de fazer as coisas. A minha maneira de pensar, sempre existe algo que você pode fazer diferente. Eu não confesso para você que eu não vi, mas isso aqui para mim representa um pouco da forma como eu penso. Existe sempre algo. Você sempre pode chegar no lugar e fazer uma diferença de alguma forma. Nem que seja com um abraço, com Deus tem um propósito na sua vida, com Deus está cuidando da tua vida, com eu te amo, com uma caneca, com alguma coisa. Eu acho isso muito forte, porque às vezes as pessoas falam assim, né? Eu não tenho nada. Mas o nada que você tem, ou o pouco que você acha que você tem, é tudo para uma pessoa que está ali do seu lado. E muitas vezes você não consegue, né, entender. A gente está num Setembro Amarelo, né, que é o mês de combate ao suicídio. E a gente começou esse mês com um irmão nosso, o Dudu, um amigo nosso, o Dudu, mandando lá no grupo que no prédio dele, no primeiro dia do Setembro Amarelo, do combate ao suicídio, uma pessoa tinha se jogado, se suicidado. E às vezes a pessoa está do nosso lado, passando uma dor extrema, uma dificuldade, confusões na mente, medos. E às vezes, né, um abraço, um nada seu, que é um abraço, uma palavra de força, né, um bom dia, uma boa noite, muda tudo, pode mudar tudo. Fato. Né? Então, o que a gente precisa entender é isso, que você sempre tem algo a agregar. Fato. Sempre nós temos algo a agregar. E a intenção do nosso podcast é esse, é trazer conteúdos que possam agregar, que a pessoa possa ali virar uma chave e falar assim, cara, é isso que eu preciso mudar para melhorar o meu casamento, para melhorar a minha comunicação com os meus filhos, para usar as nossas histórias, né? O que nós temos hoje de mais relevante? Eu acho que é a nossa história, o que a gente construiu. A sua história, ela contada aqui, vira uma chave em um pai, em um filho, né? Um filho que precisa pedir perdão, um pai que precisa sair com o filho, um casamento que já está, né, terminando e fala assim, cara, 22 anos de casado, calma aí. Eu tenho 15 anos de casado e hoje a gente vive numa geração onde fala assim, não case, não dá certo, né? Não investe nisso não, que é furada. Mas você está aqui para provar, eu estou aqui para provar o contrário, que vale a pena. E quanto mais tempo passa, melhor fica. Fato. Quanto mais tempo passa, melhor fica. Você falou uma coisa engraçada aí, que o pouco que a gente tem
ou o pouco que a gente consegue semear na vida das pessoas, às vezes a gente acha que é muito pouco, só que para ela é tudo que ela precisa escutar ou precisa ver. Aconteceu semana passada um negócio engraçado, é que você me dá a liberdade de compartilhar. Quando eu estou em Brasília, como a gente tem uma rotina de viagens, eu tenho uma rotina de viagens um pouco acelerada. A gente está viajando, não vou dizer toda semana, mas praticamente aí, se não for toda semana, 3 semanas no mês eu estou viajando, visitando, às vezes visitando cliente, visitando fornecedor, enfim, sempre rodando aí. Só que dentro da minha agenda, eu sempre estabeleço com sexta-feira, na medida do possível. Isso tem acontecido, né? Toda sexta-feira eu pego minha filha na escola e eu tenho dentro da minha agenda lá, que é o meu tempo com ela. Sexta-feira eu pego ela na escola e a gente sai para comer alguma coisa, para bater um papo, só eu e ela. Top. E nessa última sexta-feira eu fui pegar ela na escola, cheguei mais cedo. E eu fui pegar ela na escola, tava esperando ela do lado de fora. Geralmente eu espero dentro do carro, tava esperando do lado de fora e eu vi ela vindo de longe. Ela me viu do lado de fora do carro. E ela já ficou meio assim, ela tava vindo com uma amiguinha. E aí quando ela começou a chegar mais perto, eu comecei a fazer assim, ó. Ixi. Aí ela, entra no carro, pai, entra no carro, pai, entra no carro. Aí eu abracei ela e entrei no carro. Ela entrou no carro. E aí, irmão, ela falou pra mim assim, poxa, pai, você tava fazendo esse negócio. Poxa, minha filha, me perdoa, não foi minha intenção. A minha intenção era expressar o quanto você é importante pra mim. Ela, não, você pode fazer isso, mas faz dentro do carro. Coisa de criança que tá crescendo. Sim, eu falei, sim. não, tudo bem, meu amor, mas deixa eu te contar uma coisa. Aquela sua amiguinha lá, talvez tudo que ela queria ter era um pai que fizesse isso pra ela quando ela viesse buscar. E eu disse isso pra ela porque eu sei que a amiga que estava com ela não tem o pai perto, entendeu? Não tem a oportunidade de ter o pai tão perto ali como eu estava naquele momento. Aí ela ficou pensando naquilo, aí foi... Enfim, depois a gente conversou sobre o assunto. Então é isso que você falou. Então, pouco que a gente pode fornecer, às vezes nossas rotinas, nossa agenda, a gente esquece das coisas básicas. Eu costumo dizer para as pessoas... ontem uma pessoa perguntou para mim, Jean, o que você... Se você pudesse elencar 3 coisas que você aprendeu nesses últimos anos aí, ao longo da sua história, que mexem com você. Eu falei para a pessoa bem assim, não se preocupe muito nem com as críticas, nem com os elogios. Porque eles são fumaça. São coisas que vêm para te tirar ou para roubar o teu foco um pouquinho do teu alvo. Segunda coisa, seja mais filtro do que esponja. Porque na vida, ao longo da história, e quando você fala muito a respeito de... Quando a gente fala, Lucas, muito a respeito de geração, de paternidade geracional, de transferência de responsabilidade, que a gente estava até comentando antes aqui, que tem aquele ditado, se eu não me engano, é um oriental, que filhos, uma geração de pais fortes, filhos fracos. Filhos fracos. Filhos fracos, como é que é, Gabriel? Filhos fracos. Você é bom disso daí. Fortes. Fortes geram tempos fáceis. Isso, tempos fáceis geram homens fracos, né? Então, assim, diante disso que a gente está falando, as pessoas elas tomam decisões pautadas muito naquilo que elas foram muito esponjas nas suas vidas. Então, assim, as cicatrizes que nós tivemos decorrentes das escolhas erradas que nós tomamos, entendeu? Faz com que nós não avancemos, temos mais medo. Então a gente precisa ser menos esponja, sentir menos as coisas, a gente precisa ter mais filtro. Peraí, isso aqui concebe, isso aqui serve para mim? Isso que essa pessoa está falando, realmente, eu vou ponderar. Se serve, é você passar pelo seu filtro. Cara, eu preciso mudar isso aqui. E a gente tem a questão também que tem a cicatriz pelas coisas difíceis e tem a cicatriz das guerras. Fato, né? Fato. Então, por exemplo, entrando na Bíblia, né? Davi, quando ele chegou de frente com Golias, quando ele chegou ali, antes de chegar de frente com Golias, ele teve várias palavras, né? Primeiro, quando ele foi para a guerra, ele chegou como um garoto de recado. Porque o pai dele chegou para ele e falou assim, ó, sela o jumento aqui, sela o animal, bota comida e vai lá ver como é que tá seus irmãos. Traz notícia para mim. E ele chegou, imagina, ele chegou num ambiente de medo, de covardia, de insegurança, onde muitos já falaram assim, cara, a gente vai ser escravo, não tem o que fazer, porque a guerra era um contra o outro, né? O Golias estava ali chamando uma pessoa para poder enfrentar ele, e durante 40 dias, quando ele chegou, já tinham se passado 40 dias, era o 40º dia,
E nenhum homem se levantou, nenhum rei, nenhum outro grande guerreiro. Então, quando ele chegou lá, ele poderia se amoldar, ser a esponja, absorver o ambiente e falar assim: ei, meu irmão, deixa eu ir embora, falar pro meu pai vender tudo, procurar outra terra, porque a gente tá, desculpa a expressão, tá ferrado. Mas pelo contrário, ele não foi esponja, ele foi filtro, ele filtrou. Né? O que você falou, ele filtrou o quê? Ele filtrou as palavras de Golias, ele filtrou as palavras dos irmãos, porque os irmãos, num momento, chegou para ele e falou assim: cara, o que você quer aqui? Você veio só para tirar sarro da nossa cara? Você veio só para tirar onda? Tipo assim, você nem é um guerreiro, o que você está fazendo aqui? Né? Mas ele ficou tão incomodado que aí ele foi até o rei, chegou o rei tentou estabelecer para ele ali, né, diminuir ele mais uma vez, falar: cara, você é um menino, você não tá em tempo de guerra, tipo assim, o que você quer? E aí ele trouxe o que? As cicatrizes das guerras que eles tinham vivido. Que foi o quê? Né, as marcas, que ele falou assim: ó, eu já venci um urso, eu já venci um leão, eu já venci guerras no passado. Né? E essas cicatrizes, não foram cicatrizes de erro, mas foram cicatrizes de, tipo assim, porque com certeza ele tinha uma cicatriz. Pô, o cara lutou contra um urso, velho. Você sabe o que você está falando aí? Me veio um insight na cabeça agora, irmão. Uma coisa muito importante. Você está falando das guerras de Davi, das lutas dele diárias. Sim. E o engraçado é que Deus nunca trabalha conosco. Deus não nos treina no extraordinário. Deus nos treina no ordinário, que é no dia a dia. Perfeito. O ordinário é o dia a dia. E aí a gente entra até nisso que a gente vai falar assim: cara, como é que você consegue viajar? Como é que você consegue tocar o ministério na medida do possível? Como é que você consegue ser pai? Como é que você consegue ser filho? Como é que você consegue ser marido? Como é que você consegue ser gestor dentro da empresa? Ser vendedor, porque às vezes a gente precisa ser vendedor. Ser psicólogo, porque hoje com os meus vendedores eu sento muitas vezes com a galera lá, eu sento muitas vezes com gente que auxilia a gente no trabalho, a gente é psicólogo, entendeu? O tempo inteiro. Ou com a esposa para escutar quando a gente é marido. Como é que você consegue fazer tudo isso? Cara, eu não consigo fazer tudo isso. É graça de Deus, primeiro. Segunda coisa, é ter um ordinário bem estabelecido. É não perder o foco com os elogios ou com as distrações. Eu costumo dizer, isso daqui, ó, eu costumo brincar, eu tava conversando com a minha esposa ontem. Ela me mandou um direct, Sim. né, no Instagram, e aí eu falei pra ela bem assim: meu amor, o Instagram hoje, esses que a gente fica passando os vídeos, como é que é o nome de Reels? Que Reels. a gente fica passando os vídeos, é a rolagem do apocalipse. É a rolagem do apocalipse, porque você fica ali, você perde tempo, Sim. você fica ansioso ou fica depressivo. Verdade. Na maioria das vezes, não tô falando de todo, mas 90% das coisas. Então você tá roubando você tá perdendo a coisa mais preciosa que existe, que é a coisa que eu tenho mais ciúme quando você fala pra mim: como é que você consegue fazer tudo isso? Eu sou ordinário com a minha agenda. Eu valorizo a coisa mais preciosa pra mim, que é o meu tempo. Meu tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho hoje. É a moeda mais valiosa pra mim, é o tempo hoje. Entendeu? Então eu priorizo isso muito. Então, e ali você perde tempo, você fica ansioso porque você começa a se comparar com as coisas que são mostradas ali, e aí você vê talvez o quanto você está distante, ou você começa a ficar depressivo com aquilo que você não alcançou, você fica apegado ao passado e você não alcançou e você fica depressivo. Sim. Entendeu? E perdendo tempo ali, a rolagem do apocalipse total. Então, se tem a primeira coisa que eu posso dizer pra você, se tem alguma coisa que um insight, o que você faz, Jean? Você não fica na rede social? Fico. Bem focado, eu tenho um tempo específico, eu olho aquilo que me interessa, saio, ou às vezes eu fico na rede social no YouTube, quando eu estou assistindo uma aula, ou um podcast. Algo que realmente traga, né? Às vezes a gente está preocupado, o pessoal fala assim, chega para mim e fala assim: Lucas, eu preciso ter 30 horas no meu dia, eu preciso ter 40 horas no meu dia. E na verdade, o que eu vejo é que muitas vezes você não precisa de mais horas no seu dia, você precisa eliminar as distrações. O maior erro do homem hoje são as distrações. É ele ficar focado demais nas distrações. Então ele pega ali o Instagram e aí ele fica 1h30 ali, fica 1 hora, fica 40 minutos, que ele poderia estar assistindo um conteúdo realmente de valor, ele poderia estar aprendendo, ele poderia estar lendo um livro, ele poderia estar produzindo no seu trabalho, né? Por exemplo, né? Quanto tempo hoje uma pessoa não fica
ociosa dentro de um trabalho, por conta de uma rede social, por conta desses vídeos. Nada contra. Eu também assisto. Eu também. Eu brinco, eu mando para minha esposa me manda. Não. Eu assisto um vídeo, eu lembro de um amigo, eu mando para ele na hora, né? Até porque isso gera conexão. Sim. Entendeu? Sim. O que não pode é isso tomar muito tempo. Pelo menos é a minha visão. Perfeito. E às vezes eu sou um pouquinho caxias com relação a isso. Minha esposa fala, nossa, você é caxias demais. Eu sou caxias com o meu tempo. Perfeito. Eu sou um pouquinho... Eu costumo dizer assim, a agenda para mim, ela diz muito sobre a pessoa. Muito sobre a pessoa, muito. Então eu sou muito criterioso com relação à minha agenda. Para você ter uma ideia, eu tenho minha agenda feita... No início do ano eu estava com a minha agenda feita até julho. Eu estou com a minha agenda de dezembro de viagem toda feita. Então você pensa, mas como é que as passagens estão muito caras? Eu comprei com antecedência. A maioria das passagens eu comprei com 6 meses de antecedência. Estou com as viagens tudo estabelecidas. Lógico que às vezes acontece Sim. um outro problema e tal. Realoca, reorganiza, né? Reorganiza. Então, assim, quem não tem agenda, meu irmão... E deixa eu te perguntar, hoje, para quem está nos assistindo aí e tem uma vida corrida e fala assim, Lucas, Jean, eu não consigo organizar, eu não consigo ter tempo para minha família, o trabalho está me consumindo, eu não consigo ter tempo para exercer a minha fé, sabe? As coisas estão, tipo assim, cara, eu não consigo. Né? Se eu tiro, né, por exemplo, aqui tá a nossa vida, né? E aqui, cada bola aqui, vamos supor que tinha várias bolinhas aqui, cada dessas aqui seria uma área da nossa vida. Aí, quando eu vejo, tá tudo explodindo para fora. Se eu tiro uma coisa para focar na minha família, as finanças começam a cair. Se eu cuido das finanças demais, a saúde começa a ruir. Como que você hoje, de uma forma prática, você divide a sua agenda? Olha só, Lucas, isso é uma construção de um processo. Sim. Uma construção ao longo do tempo, né? Então as coisas não vão... Eu fui aprendendo e fui errando. A gente costuma dizer, eu escuto muitas pessoas falando bem assim, caraca, dentro da empresa eu tenho que ser vendedor, eu tenho que trocar o pneu do carro enquanto o carro tá andando, eu tenho que fazer um monte de coisa. Uhum. Eu passei por essa fase, entendeu? E assim, se você perguntar, a gente está saímos dessa fase. Uhum. Então hoje, eu costumo dizer para as pessoas precisam ter... A primeira coisa que elas precisam fazer é tirar um tempo e parar para pensar, porque a maioria da nossa rotina nós estamos apagando, as pessoas estão apagando incêndios o tempo inteiro. Por isso que elas não conseguem estabelecer prioridades, não conseguem fazer uma agenda, porque tem tanta coisa urgente, mas às vezes não é urgente. É porque ela não tem prioridade. Então ela precisa sentar e ter clareza e estabelecer prioridade dentro da agenda dela. Então, por exemplo, hoje, se a coisa que eu quero, que para mim é mais importante é meu tempo, eu quero viver muito. Então, se eu quero viver muito, e se nós entendemos que nós somos seres trinos, nós somos corpo, alma e espírito, eu preciso cuidar de 3 coisas. Eu preciso cuidar da minha saúde. Então, eu priorizo isso. Eu priorizo isso dentro da minha rotina. Eu não faço nada de excepcional. Eu não como açúcar, eu não vou comer... Eu como às vezes, assim. Sim. Mas eu cuido daquilo que eu como, eu cuido daquilo... que eu consumo em todos os sentidos. Eu cuido daquilo que eu consumo fisicamente, eu cuido daquilo que eu consumo mentalmente. Então eu não gosto de perder tempo assistindo besteira, ou que pode me roubar minha mente. Então eu cuido disso, de tudo aquilo que eu consumo. E aí eu fui ao longo dos anos estabelecendo prioridades. Então minha prioridade primeiro, como é que eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim? Perfeito. Então a primeira coisa, isso pode até chocar, você precisa cuidar de você. E quando eu falo de cuidar de você, não é você abandonar os outros, tá? Não é isso. Porque às vezes você fala, não, agora não quero mais saber, não vou cuidar de ninguém, eu vou cuidar só de mim. Não, não é isso, entendeu? É você estabelecer você como prioridade. E dentro da sua rotina, colocar isso. E cuidar, e dentro da sua prioridade, dentro disso, estabelecendo as outras prioridades. Então você tem que ser prioridade. Sua saúde mental tem que ser prioridade. Sua saúde emocional tem que ser prioridade. Sua saúde financeira tem que ser prioridade, cara. Porque, assim, o dinheiro ele não resolve coisas, mas ele te traz tranquilidade para você ter clareza para tomar as decisões certas. É engraçado porque tem pais que você chega assim e fala assim, cara, você morreria pelo seu filho? Claro. Você daria sua vida pelo seu filho? Sim. Mas por que você não escolhe viver por ele? Quando você está cuidando de você, primeiro,
né, você está escolhendo viver por ele, ter mais saúde, ter mais força. Quando você escolhe realmente, cara, fala assim, cara, eu vou cuidar de mim. E que é uma frase que você falou aí que é verdadeiríssima, né? Que eu primeiro preciso cuidar de mim. Porque quando eu cuido de mim, eu consigo ter força para cuidar, consigo ter força para pegar ele, eu consigo ter força para fazer com que meu dia seja mais produtivo, fazer com que eu consiga dormir menos, né? Se eu tenho atividade física, eu consigo acordar mais cedo, dormir um pouco mais tarde, né? Porque o corpo está em movimento, né? Hoje eu tenho uma rotina que eu faço atividade física, procuro fazer, não, muitas vezes, às vezes eu não consigo, mas eu procuro fazer 7 vezes na semana. E é o dia que eu não treino no domingo, a minha segunda é diferente do dia que eu treino no É domingo. questão de sanidade mental. Por mais que o treino seja um treino mais leve de domingo, um treino mais tranquilo, cara, é diferente. Eu começo a minha segunda-feira diferente. Sabe, a minha disposição, a maneira que eu acordo, a maneira que eu estou com os meus filhos, que eu consigo, né, estar com eles, carregar eles nas costas, brincar e tal, é porque a gente está cuidando, né, de nós. Então, assim, toda vez que você escolhe colocar as prioridades, e às vezes a gente acha assim que quando a gente amar é você abrir mão da sua vida. Amar é você abrir mão de você. Não. Isso não é amar. Não é amar mesmo. Não é verdade? Né? As pessoas falam assim, cara, não, mas é porque eu... Aí tem alguns pais que justificam, né? Não, mas é porque eu quero te dar a vida que eu não tive. Meu pai falava muito isso pra mim, sabe? Não, filho, é porque eu trabalho muito, eu não cuido da saúde, meu pai é barrigudão, sabe? E aí, porque eu quero te dar a vida que eu não tive. Eu falei, cara, eu não tô preocupado com a vida que você não teve. Até porque você nunca vai, né? Tipo assim, eu nunca vou viver a sua vida. Porque a sua vida foi a sua vida. Você estava lá no Ceará, no interior, a minha vida, a nossa vida é outra. O que eu quero é você presente. E muitos pais, eles se perdem nisso, né? Se perdem nas coisas, na vontade de entregar as coisas para os filhos, ou nessa justificativa, eles se perdem, não cuidam de si, Verdade. fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, Verdade. entendeu? Ou cuida só de uma área, porque ele não consegue equilibrar isso, cuida só da área física, ou só da área espiritual, ou só da área emocional. E na verdade, né, para que a gente possa ter a plenitude, nós precisamos cuidar de todas as áreas. Estar bem. Se você está bem fisicamente, você consegue carregar o seu filho. Se você está bem espiritualmente, você consegue orar por ele e abençoar ele. Se você está bem emocionalmente, você consegue, quando ele chega com uma dificuldade na escola, falando assim, ah pai, a menina me chamou de feia. Você fala assim, mas você é feia? Não, não sou. Então filha, vamos embora. Você é linda, você é maravilhosa. Para de ouvir essas lorotas da cabeça. Mas se você não está bem emocionalmente, a sua filha chega para você e fala assim, pai, me chamaram de feia. Aí você fica sem saber o que falar, você fica com raiva da outra criança, entendeu? Em vez de você fortalecer a sua filha, você começa a criticar ela, né? Sua filha chega com a nota mais baixa, poxa pai, você fala assim, ah, mas você também não estuda. Não, calma aí filha, vamos sentar, vamos ajustar. O que a gente pode ajustar na sua rotina? Então, quando a gente ajusta essas 3 áreas da nossa vida e melhora isso, você tem mais força espiritual, Perfeito. emocional, Perfeito. física, Perfeito. para cuidar e dar atenção, né? Muitos pais chegam e não têm paciência, né? Chega cansado e não consegue, né, dar essa atenção para os filhos depois da jornada de trabalho, que eu sei que é puxada, porque o corpo já está esgotado. Porque a mente já está esgotada, as emoções estão esgotadas. Aí você fala assim, não sai daqui, o pai precisa descansar, o pai precisa aquilo. Eu lembro de uma fase da minha vida, que eu era criança, e isso me marcou muito. Graças a Deus eu resolvi com a minha mãe. Mas eu lembro nitidamente que eu ia deitar no colo dela e ela falava assim, sai que tá suando, sai que eu tô cansada. Cara, aquilo ali doía meu coração, porque tudo que eu queria era o quê? Um colo de mãe. Tudo que eu queria o quê? Era um abraço da minha mãe, era um beijo da minha mãe. Né? Então assim, eu chegava, né, meus filhos hoje eu chego do trabalho, eles vêm correndo pro carro. E aí eu tô cansado, aí às vezes eu dou uma respirada. Né, agora eu sou pai. Aí vou lá, dá benção, dá beijo e tal. Ah, pai, quero dar uma volta de bicicleta. Calma aí, deixa eu só trocar de roupa. Então assim, eu consigo trabalhar isso. Minha mãe não conseguia, porque ela não sabia colocar as coisas em ordem, né? E é uma coisa que, assim, eu resolvi na terapia, resolvi com ela. Hoje eu não tenho mais minha mãe, mas eu posso dizer que, graças a Deus, a gente conseguiu resolver todas as pendências, né? Então, em vida, que é o melhor, né? Que é o melhor. E ela me deu colo, depois de velho. Ela entendeu isso, né? Ela conseguiu suprir isso em mim. Mas quantos pais, né, às vezes morrem,
e deixa os filhos nessa carência, nessa falta, porque não souberam equilibrar essas áreas, né? E dentro da sua rotina, você já me falou que toda sexta-feira é o dia da filha. É o dia que você busca sua filha, você almoça com ela. E dentro desse almoço, você programa alguma coisa ou você deixa rolar? Como é que é isso? Não, eu como um vendedor, um aprendiz de vendedor, Lucas, a gente desenvolveu a habilidade de saber fazer perguntas. Perfeito. E saber fazer perguntas hoje talvez seja uma das coisas mais importantes que existem, na minha visão. Saber fazer a pergunta certa, eu acho que você fala pouco, saber fazer a pergunta certa faz toda a diferença. Então, quando eu saio com a minha filha, apesar dela, criança, ela tá numa fase assim, foi legal, de ser monossilábico, Sim. né? Eu tento puxar a língua dela o máximo possível. Eu pergunto como é que foi a semana, como é que foi a aula, como é que tá o relacionamento com as amigas e qual é a professora que ela mais gosta, qual é a professora que ela menos gosta. Então, eu não tenho nada programado assim específico quando a gente sai. O que eu procuro fazer, e falho, porque eu sou ser humano, eu confesso, mas o que eu procuro fazer aos poucos, e isso eu vou sendo moldado, a gente vai sendo impactado por exemplos que nós vamos sendo confrontados e tendo a oportunidade de lidar ao longo da vida, e a gente vai mudando. Por exemplo, eu tento ser para minha filha um modelo para que ela procure no homem. Uhum. Entendeu? No caso, eu tenho uma moça, né? Então eu procuro, quando nós saímos, eu procuro escutar ela. Quando nós saímos, por exemplo, a minha filha, eu abro a porta do carro para ela. Minha filha, isso é uma coisa que a gente quase não vê hoje. Minha filha, eu já vi a amiga dela olhando assim, quando chega na escola, eu abro a porta do carro para ela. Ela entra dentro do carro, fecha a porta. Uhum. A minha filha vê eu abrindo a porta do carro para minha esposa. Entendeu? Lógico que às vezes você esqueço. É normal, sou ser humano, gente. Então esse é um hábito que a gente precisa estar todos os dias. É igual você ir para academia. Você precisa todos os dias estar alimentando aquilo ali. Você é intencional. Totalmente intencional. Eu acho que a palavra é essa, né? essa. Nós, na criação dos nossos filhos, nós precisamos entender que nós precisamos ser isso. intencionais. Essa é a palavra. Sabe? Não é assim, deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer, não. O que você quer ensinar para o seu filho? Agora, eu não consegui ser claro o quanto você foi, irmão. Quando eu saio com ela, eu não tenho nada programado. Mas eu sou intencional o tempo inteiro com ela. O tempo inteiro. Entendeu? E a gente encontra falhas ao longo da criação. Como a gente teve... Você estava falando uma coisa engraçada aí que me deu outro insight. Veio outro insight na minha mente aqui. Você estava falando que você não teve algumas coisas da sua mãe, né? E que você procurou e resolveu com terapia. Acho que você falou isso aqui também, agora. isso. Na terapia. Você buscou ajuda. Sim. Nesse sentido. E que sua mãe não teve isso. Você não recebeu isso dela, mas você buscou isso para poder fornecer isso para os seus filhos. Então, olha só que coisa boa. A geração dos nossos pais, eu pelo menos enxergo desse jeito, a geração dos nossos pais, eles estavam tão preocupados com gerir recursos, trazer recurso financeiro, isso era tão, naquela época, acho que era tão em voga isso. Sim. Que era o mais importante, que eles não tinham, essa geração não tinha clareza. Porque a geração passada, não sei a do seu pai, mas a do meu pai, foi uma geração de muita miséria. Muita. De muita falta. Muita. Meu pai falava em léguas lá no Ceará, Sim. né? Para buscar água, que é um recurso básico. Ele tinha que andar quilômetros, léguas, para buscar água, para ter água para beber. Né? Então, assim, foi uma geração de muita falta. Então, os nossos pais tracionaram muito quando vieram, né, para a capital. Pelo menos meu pai, quando ele veio para a capital, para Brasília, meu pai não sabia o que era uma escada rolante, não sabia o que era um elevador, entendeu? Então, assim, ele chegou, tomou aquele choque e começou a trabalhar muito para poder não ter aquela vida e não dar aquela vida para a gente. Então, eles focaram muito no trabalho, braçal, no trabalho. Então, assim, só tem quem trabalha muito, durante muitas horas. Meu pai, ele acordava às 5 horas da manhã e chegava meia-noite em casa. Lá não foi diferente. Meu pai viaja. Meu pai não viveu andar. Porque ele viajava Sim. muito também. Entendeu? Então, assim, quando você está falando isso, essa geração realmente, dessa forma que você falou, essa geração dos nossos pais,
como eles viveram uma escassez muito grande, eles queriam trazer o recurso para que nós tivéssemos uma vida melhor do que a que eles tiveram. E só que nós fomos, de certa forma, nós tivemos cicatrizes por conta disso. Perfeito. As faltas que foram talvez uma falta emocional, um abraço e tal, não sei o quê. Mas você, Lucas, trouxe um contexto aí que para mim ele fecha uma situação. Você falou bem assim, eu busquei ajuda. Quando a gente estava conversando aqui, eu falei cuidar da saúde mental, cuidar da saúde espiritual e cuidar da saúde física. Você buscou resolver essa situação. Entendeu? Então nossos pais, eles nos deram para nós o que eles podiam dar e pronto. Uhum. O problema é que nós estamos numa geração onde muitos os pais deram o que eles podiam dar e as pessoas ainda estão cobrando isso. E cobrando, e elas tentam suprir essas carências em coisas. Em relacionamentos, em compras, em rede social, em coisas. E não, quando você busca ajuda, cara, você que está nos assistindo aí, deixa eu contar uma coisa. Busque ajuda nas raízes dos problemas. Cuide da sua saúde física. Cuide da sua saúde emocional e da sua saúde espiritual. Quando você faz isso, você está honrando a Deus. A Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama como a ti mesmo? Não é verdade? Muito forte isso. E muitas vezes a gente quer tratar, né? Por exemplo, tem uma árvore, né? E aí tem uma folha aqui, né? A folha, ela só representa o que está na raiz. Perfeito. Ela só expressa o que está na raiz. E às vezes a gente acha que tem que arrancar essa folha, que tem que cortar essa folha para resolver. E não resolve, sabe por quê? Porque vai nascer outra folha. Porque vai nascer outro fruto. E vai gerar outro fruto. Então nós precisamos tratar a raiz. Né? Então, e quando eu entendi isso, eu falei, cara, o que eu preciso resolver? Eu sou muito assim, Jean, e eu acredito que você também é assim, meu irmão. Cara, o que eu preciso... qual chave que eu preciso mudar ou buscar para melhorar isso? Cara, é isso, então eu vou fazer acontecer. Igual eu falei para você, quando eu decidi fazer o podcast, que eu fui no primeiro estúdio, que era um estúdio alugado, eu vi o preço, falei, cara, eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, por que não fazer o meu? Por que não gerar o meu ambiente? Aqui nós, graças a Deus, estamos num ambiente próprio, né? Um ambiente confortável, nosso, com o nosso horário, né? Enfim, não estamos na mão de ninguém em relação a isso. Aí eu virei essa chave. Falei, vai demorar um pouco mais, porque quando você resolve algo, demora um pouco mais. Só que é algo definitivo, é algo meu. Então, muitas vezes, na vida, a gente quer um remédio, remediar. A gente quer anestesiar, fingir que não sente. E você fingir que não sente, você não resolve. Pelo contrário, numa hora, você vai passar isso para frente. Né? E aí, quem vai sofrer essa consequência? Sua esposa, seus filhos, os seus colaboradores ou seu patrão. Entendeu? Você vai viver uma vida frustrada, porque você vai viver uma vida de, tipo assim, eu não tive um abraço, eu não tive um beijo, eu não tive um carinho. E aí você tem das duas uma, quando você não resolve. Ou você se torna aquilo que você repudiava. Fato. Você se torna aquilo que você repudiava, que você odiava. Ah, meu pai era muito violento, você se torna um cara violento. Ou você se torna uma pessoa muito permissiva. E aí você não corrige, você não ajusta, você não melhora a rota, você deixa. Porque o seu medo de se tornar aquilo é tão grande que você se torna o oposto de, tipo assim, de permissividade demais. Que é onde hoje a gente tem essa criação. Né? Eu fui numa casa, um tempo atrás, de uma mãe, de uma família, cara, que você não conseguia andar na casa de tanto brinquedo que tinha. Não contra você comprar brinquedos para seus filhos, mas eu acho que tudo tem um limite. Você não conseguia andar na casa. Ela tinha essa falta tão grande, né? E essa culpa, esse peso, por conta do trabalho, da rotina e do que veio do passado, que era excessivo. A criança, ela não... E aí a criança queria brincar com o quê? Com uma sandália. A criança queria o quê? Na verdade, o colo da mãe. Então nós precisamos entender isso. Quando a gente entende isso, ajusta a rota, nós nos conseguimos tornar pais melhores, maridos melhores, gestores melhores. Fato. Uma coisa que eu me preocupo também, falando disso aí, me veio outro insight, e que tem feito muita diferença para mim, sabe, irmão? É me preocupar com o presente. Eu me preocupo com o presente. Porque hoje nós perdemos muito a nossa energia e quando eu falo de nós, o ser humano perde muita energia porque ele está preocupado com o futuro
E aí ele perde energia com relação a isso e com o passado com que ele não alcançou. E ele perde energia com isso. E ele deixa de viver o presente. Então eu me preocupo muito hoje, cara, porque o futuro eu só determino com o agora, com o presente, Perfeito. com hoje. Então, o que eu posso fazer hoje? Então, eu tenho procurado assim, lá naquele mês nós temos esse BO para resolver. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Hoje eu preciso me preocupar com o que eu tenho em mãos. Isso aqui. Vamos gastar energia com o que nós temos em mãos, o que nós podemos fazer aqui hoje. O que não é do nosso controle, eu costumo dizer para as pessoas assim, crise que não foi gerada por mim, que veio até mim, é a oportunidade que Deus está trazendo até mim para me subir de nível. Perfeito. Hoje. Agora, crise que foi gerada por mim reflete uma raiz que eu preciso mudar no meu presente hoje. Então a gente tem duas crises. Tem duas crises. A primeira, externa. Que foi uma crise, a crise externa, que é circunstancial, que é aquela que você não tem controle. Você tem controle dessa? Não. Não tem. O que acontece? Essa crise, ela veio. O que Deus quer fazer? Deus quer trazer luz sobre uma situação. Quando ele traz uma crise externa, ele quer trazer luz sobre uma situação. Ele quer nos levar além. Então eu não tenho controle sobre o que acontece do lado de fora. Eu tenho controle com o que eu vou fazer com o que acontece do lado de fora. E para isso eu preciso estar com o interno Bem resolvido. bem resolvido. Senão você traz essa crise externa para o interno. E essa crise externa, ela sempre é uma oportunidade para nos levar para um novo nível. Perfeito? A crise interna, ou a crise que eu gerei, muitas vezes ela é uma crise que denuncia um limite meu. Algo não resolvido. Uma raiz que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, precisa ser trabalhada. E isso dentro da paternidade, dentro da masculinidade, dentro da paternidade, ela precisa ser muito bem definida. Porque quantos homens hoje estão travados, estão parados na vida por conta de uma crise, né? Pegando uma crise que é externa, um problema que é externo, e trazendo ele para o interno e gerando algo assim gigantesco, sabe? E isso é muito forte. E nós, como homens, nós precisamos entender. Você falou que você tem um tempo com a sua filha. Isso. Certo? E o tempo com a sua esposa? Como é que você faz? E ela me cobra. Às vezes acontece de eu falhar, sou ser humano. Ela, a gente não saiu, não teve dia do casal. Entendeu? E aí nós precisamos ter um tempo. Eu priorizo, está dentro da minha agenda. Entendeu? Como eu, confesso para você, eu almoço todos os dias da semana fora. Da semana, quando eu falo semana, eu tô falando semana corrida. Sim. Segunda a sexta-feira. Sábado, nós sempre estamos em família almoçando. Sábado e domingo, nós sempre estamos em família. Isso eu não negocio, tá dentro da nossa rotina, da nossa agenda. E eu tenho um tempo com a minha esposa. Às vezes é um dia durante a semana, geralmente no final da semana, quando eu estou em Brasília de noite. Às vezes é numa sexta-feira, numa quinta-feira, na hora do almoço, quando eu estou em Brasília. Mas nós separamos um tempo para nós estarmos juntos, para estarmos conversando. Apesar de que isso é uma coisa que eu estou desenvolvendo, procurando desenvolver, que a gente sempre tem como aprimorar. Claro. Entendeu? E eu reconheço. Nisso eu ainda preciso aprimorar muito. Ela me cobra, ela fala, você precisa... a gente precisa ter um tempo de mais qualidade. E eu acho que ela tá certa. E é legal a gente ser um homem, ser um cara bem resolvido. Porque se fosse um outro homem, né, ia levar essa cobrança como, tipo assim, você não tá entendendo, você não tá vendo que eu tô trabalhando, que eu tô conquistando as coisas pra gente. O cara começa a levar para outro lado, né? E você trazendo assim, dá para entender que essa cobrança, ela não soa como algo ruim para você. Não. Mas ela soa como, tipo assim, cara, deixa eu ajustar, é o meu casamento, é o que é prioridade para mim. Ajuste prioridade, aquilo que eu vou ter. A agenda é prioridade. Quando você faz a sua agenda, a gente está estabelecendo o que é prioridade, entendeu? E eu aprendi uma coisa na minha vida, irmão, e posso, assim, isso é um lema lema não, mas isso é uma coisa que eu tenho muito na minha mente. Quando eu falei para você que o tempo, para mim, é a moeda mais valiosa, e ela eu priorizo muito, eu acho que assim, nosso ciclo íntimo, o ciclo íntimo assim, família e pessoas, por exemplo, hoje eu não consigo, como eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade dentro da minha mente, se eu estou numa roda de conversa onde eu não vejo propósito, onde eu já fico agoniado, eu já quero sair, então porque eu tenho um sentimento de, cara, eu estou perdendo meu tempo, e essa moeda é valiosa. Então, a primeira coisa é você cuidar de você. Segunda coisa, quais são
os lugares que você frequenta, ou aquilo que você consome. Eu costumo dizer, lugares, eu fui impactado uma vez, e isso nunca saiu da minha cabeça, irmão. Lugares novos, porque eu acho que a gente tem que estar em lugares novos também, tá? Para criar conexões novas. Perfeito. Então a gente sempre tem que estar, e isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, porque a gente chega numa certa idade da vida, a gente fica cômodo, a gente quer, não, aqui tá tranquilo e tal, não sei o quê. Eu já sou o melhor da mesa, vamos dizer assim, eu já tô no... E eu vou te dizer, a gente nunca, a maior engano da vida é você ter, e a gente se pega, eu já me peguei pensando assim, cara, eu preciso estar sempre mudando, porque eu preciso ser sempre aquele que está ali querendo aprender, sempre tem que estar alguém que me confronta, que me leva além. Então lugares novos, em lugares novos a gente vai conhecer pessoas novas. Pessoas novas vão trazer ideias novas. Ideias novas vão determinar ações novas. Ações novas trazem resultados novos, prosperidade. Top. Então a gente falou de 5 coisas aqui: lugares, Pessoas, ideias, ações e resultados. Tá tudo na nossa mão. Sempre. Tanto para construir como para destruir. Tanto para avançar como para permanecer ou regredir. Que é o ambiente, né? É um ambiente que você constrói. E a gente precisa entender que às vezes a gente quer ser um homem novo, um pai de família, quer ter uma família, um casamento ou uma empresa bem-sucedida, mas a gente está num ambiente totalmente ao contrário. Né? Por exemplo, quem são meus amigos hoje? Quem são as pessoas que me escutam ou que eu escuto? São pessoas que vivem o que eu quero viver. Perfeito. São pessoas que já alcançaram, eu tenho pessoas que alcançaram o que eu quero alcançar. Por exemplo, Lucas Cunha, né, o Bispo Lucas, o Marcos Dalbello, né, que são pessoas que já alcançaram o que eu quero alcançar, um sucesso na família, empresarial, financeiro, né, que tem autoridade, e pessoas que estão avançando. Pedro Zanini, que é um irmão meu, amigo meu, né, o Ítalo, que são amigos que estão caminhando para alcançar aquilo. Então, quando eu olho para cima, eu tenho esses para poder falar assim, cara, é possível, deixa eles falar, deixa eu escutar, e aí eu fico escutando ali, vou pegando os insights, vou pegando as palavras, vou pegando os testemunhos, vou agregando aquilo dentro de mim. Quando eu olho para o lado, eu pego aquilo que eu aprendi e começo a trocar ideia. Porque isso começa a fortalecer o que eu quero conquistar. Você começa a fomentar a sua visão. Eu começo a fomentar isso. Né? Então, assim, e também eu tenho um time para baixo onde eu ensino. Então, eu acredito que todo homem ele precisa ter esses 3 pilares certos dentro dele. Quem ele está aprendendo? Quem você está ouvindo? Quem é a voz ativa dentro do seu coração? Essa voz fala que você vai conseguir ou que você não vai conseguir. Essa voz fala que vale a pena ser um homem honesto em todas as áreas, financeiramente, emocionalmente, dentro do seu casamento ou não. Né? Essas vozes, elas constroem, te ajudam a construir, né, a cidade que você está fomentando ou, na verdade, é ruína. Né? Porque tem vozes que você chega e fala assim, cara, eu lembro que uma vez a Abigail, minha esposa, ela fez um negócio que eu fiquei, meu irmão, isso não acontece com você, né? Certeza, né? Fernanda é uma santa, minha irmã. Né? Mas a Abigail, ela fez um negócio, cara, que eu falei assim, gente, vou soltar a palavra aqui que eu pensei na hora, viu? Falei assim, puta que pariu. Ela tá me sacaneando, certeza, velho. Certeza, eu comecei a tremer de raiva. Aquilo mexeu comigo de uma tal maneira que eu fiquei muito bravo. E aí, o que eu fiz? Na hora eu liguei pro Lucas Cunha. E eu liguei para ele não atendeu, aí eu escrevi uma mensagem. Meu irmão, escrevi um textão assim e falei assim, eu chamo ele de chefe, né? Chefão, lê para mim, por favor, é importante. Me ajuda. E aí eu falei assim, ó, e aconteceu isso, eu vou falar isso, e blá. Na hora ele falou assim, calma, não tá na hora. Você tá certo, mas não tá na hora. Cara, aquilo ali foi de uma sabedoria, uma palavra. E trouxe uma calma pro meu coração, que eu cheguei abaixo assim, ó. Ele tava em trabalho, ele tava viajando e tal, não podia atender na hora. Aí eu calmei. Aí ele falou assim, espera 3 dias. Aí eu falei, caraca, tem que esperar ressuscitar, né? Aí, na hora, a Abigail viu como é que eu fiquei. Ela entendeu
o tamanho da situação, ela me deu espaço, e aí o que eu fiz? Aí eu fui reescrever o que eu queria conversar com ela. Aí eu peguei eu tenho um bloco de notas aqui, né, homens, que é a única coisa que durante um tempo fica em segredo para minha esposa. Eu tenho um bloco de notas que é com senha. Que esse bloco de notas é quando eu tenho uma terapia ou alguma coisa que eu tenho para resolver com ela, eu escrevo antes, eu organizo essa ideia e depois eu levo para ela. Por quê, Jean? Eu sou um cara que eu sou muito forte. Então, eu aprendi a resolver na porrada. Não que eu vou bater na minha esposa fisicamente, mas dependendo da situação, eu for resolver, eu vou resolver com palavras que vão ser porrada, vão ser pesados, entendeu? Então, nesse momento, se eu não tivesse falado com o Lucas e tivesse, meu irmão, chegado, cara, eu tinha, além de perder a minha razão, eu tinha machucado mais ainda a minha esposa, que já não estava bem por ter feito aquilo. Então, o que eu entendi? Quando você tem uma pessoa acima, essa pessoa vai te nivelar, vai, cara, fala assim, não, calma, espera, dá certo, confia, entendeu? Espera 3 dias, reorganiza. São os mentores. São os mentores. Os caras, as pessoas do lado, você vai compartilhar aquilo. Né? Eu estou compartilhando algo que eu venci, uma estratégia. Então você está muito puto com a sua esposa, cara, no seu casamento, não resolva na hora, espera. Isso não quer dizer que você está colocar debaixo do tapete é diferente. Entendeu? É diferente. É você fingir que não aconteceu. Então assim, eu não fingi que não aconteceu. Eu não deixei para lá. Eu só falei assim, cara, deixa eu respirar para reorganizar as minhas ideias. E hoje eu estou aqui ensinando isso. Então, a gente precisa trabalhar esses 3 pilares. Com quem você aprende, com quem você troca, até porque dependendo da pessoa que você aprendeu e você chegou aqui, você trocou isso com a pessoa fala, ih, nada a ver, Jean. Nada a ver. É furado isso aí, cara. Tá viajando. Você não vai conseguir ser próspero nunca. Seu pai foi pobre, sua mãe foi pobre, sua família foi isso, sua família foi aquilo. Você não vai conseguir, entendeu? E aí você já faz o quê? Você já aborta o pensamento de cima. Então você tem que tomar cuidado. E você ter aquelas pessoas ou aquela pessoa que você vai ensinar. Então você nunca é bom demais que não possa aprender, Fato. né, que não possa trocar e que não possa ensinar. Então quando a gente entende isso, que aí fala de ambiente, você começa a selecionar os seus ambientes. Inclusive dentro das redes sociais. Perfeito. Eu não sigo qualquer pessoa. Esses dias um cara chegou para mim e falou assim, Lucas, por que você parou de me seguir? Você tá com raiva de mim? Aí eu falei, não, cara, que isso e tal, não tem nada a ver. Só que era um cara que na época, ele tava postando coisas, cara, que não edificava, velho. Entendeu? Não edificava. E eu vou seguir um cara que tá postando coisas que eu não vou abrir aqui, mas que não edificam. Não vou, entendeu? Seguir esse cara, entendeu? E aí eu deixei de seguir ele. Agora, eu voltei a seguir ele, entendeu? Aí eu voltei a seguir ele. Por quê? Porque ele abriu a empresa dele, porque ele está trabalhando, porque ele está investindo na espiritualidade, porque ele está investindo em ser um bom profissional, está investindo no casamento. Opa, calma aí. Eu vou dar uma força pro meu irmão aqui. Entendeu? Porque tem procurado ajuda, aí é diferente. Então nós precisamos selecionar, porque você está em um ambiente, o ambiente ele vai te moldar. Fato. Não adianta. Fato. O ambiente ele vai te moldar, ele vai mexer com a sua cabeça e com os seus pensamentos. E aí ele pode fazer um vencedor ou um fracassado. Porque é o que você falou, né? Ele vai te levar a lugares novos. E esses lugares novos, o que vai ter nesse ambiente de lugares novos? Vai estar aqui, um ambiente onde a gente quer crescer, onde a gente quer avançar, ou vai estar num ambiente que quer só, irmão, vamos deixar a vida levar a gente. Pô, você não está bem no seu casamento? Dá uma saidinha aí, sabe? Cavalo piado, né? Fala lá, aquela cavalo piado também passa fora e tal, entendeu? Né? Que vai te conectar a pessoas. E essas pessoas, elas vão projetar aí, né, a sua perspectiva. Né? É possível alcançar? Não é possível alcançar. É possível vencer? Não é possível vencer. Então, assim, eu não vou me conectar a pessoas que não acreditam em casamento. Não vou. Porque eu acredito no casamento. Né? E aí vai trazer as suas ações. Né, que vai trazer os resultados que você está vivendo. Então, muitas vezes, homens, se o resultado que você tem hoje não te agrada, você precisa olhar, né? Olha um pouco de trás para frente. Qual tem sido as suas ações? Qual tem sido as suas ideias? As pessoas e os lugares que você tem frequentado. Começa a trabalhar hoje. Talvez você fale assim, cara, já passou muito tempo, eu já estou velho, ou então não consigo. Cara, começa hoje. Seleciona o ambiente.
pelos lugares. É isso. Começa desse jeito. E você falou uma coisa engraçada, que você falou bem assim, de todas essas 5 vertentes, não é vertentes, para falar a verdade, esses 5 pontos que eu citei, você sabiamente aí trouxe o contexto de com quem você aprende, com quem você compartilha, com quem você ensina. Enquanto você estava falando aí, veio uma coisa na minha cabeça. Todos esses 3 pilares, com quem eu aprendo, com quem eu compartilho e com quem eu ensino, geralmente eles estão permeados com... Como é que eu vou colocar isso aqui? Eles estão permeados com alguns indicadores. Propósito. Porque você aprende, você se permite aprender com quem você identifica que tem um propósito. Você não vai também se permitir aprender com quem você acha que você falou que tem um propósito. Você compartilha geralmente com quem tem um propósito parecido contigo. Você quer ensinar alguém que identifica que você tem um propósito parecido com o dela. Perfeito. Correto? Então, propósito, eu mensuro muito isso. Propósito, família, fé, não necessariamente, mas assim, que andam juntos, são indicadores que... Fé é diferente de religião. Sim, totalmente. Totalmente diferente. A religião quer mudar o homem de fora para dentro, a fé é de dentro para fora. Perfeito. É diferente. Então, propósito, família, fé, e aí você vai avaliar outros. Prosperidade, sucesso, prosperidade, o mindset, né? Então, todos os 3 os 3 pilares aí, com quem eu aprendo, com quem eu compartilho e com quem eu ensino, que são sensacional a sua colocação, os 3 eles são permeados por esses indicadores, né? Tanto que eu lembrei agora de Salomão falando uma coisa, eu lembrei que a Bíblia fala, né? Salomão falava para que o homem tenha cuidado com o tolo, né? Aquele que é tolo. Porque ignorante tem a diferença. Ignorante, estou lembrando aqui da diferença do ignorante, do burro e do tolo. O ignorante, muitas vezes nós somos ignorantes. E é por isso que nós precisamos estar andando avaliando esses indicadores, para a gente estar em ambientes que nos levam, por exemplo, eu sou ignorante com o ambiente de podcast. Eu sou totalmente ignorante quando você fala de equity, que é o M&A, que é conceitos de empresarial, de você gerar valor na sua marca, enfim. Eu sou leigo, então eu tenho que ir para isso para começar a aprender a alimentar o meu interior com relação a isso, entendeu? Então, enfim, voltando aqui, trazendo um entendimento do propósito, da família e da fé, andar sempre permear esses 3, se preocupando com isso. O ignorante é aquele que não quer, que não sabe, mas está disposto a aprender. O burro é aquele que não sabe, não quer aprender. Ele não quer. E o tolo é aquele que você vai ensinar ele e ainda zomba de você. Esse nós temos que tirar, irmão. Esse nós temos que ter cuidado. O tolo, ele já acha que sabe de tudo. E zomba, né? E zomba, entendeu? Olha lá o Jean lá, querendo ser o fodão, né? É um frustrado, geralmente, entendeu? Olha lá o Lucas lá, ó, iniciou um podcast, parece um palhaço, entendeu? Mas, quando você entende isso, irmão, e você gera esse ambiente, sabe? Debaixo disso, o homem ele começa a avançar, ele começa a conquistar. Então nós precisamos entender isso como homens vencedores, né? Eu estava falando, né, da geração nem, né? Aquela geração que nem estuda e nem trabalha hoje. O Brasil está em segundo lugar. E eu tenho falado isso em alguns podcasts porque isso tem mexido muito comigo. Porque assim, cara, qual a geração que a gente vai formar? A geração dos meus filhos, né? Eu tenho um filho de 20 anos, uma filha de 10, um garoto de 8 e uma menina de 4 anos, sabe? Quem vão ser os meus filhos daqui 20 anos, né? Daqui 15 anos? Vão ser homens e mulheres produtivos que vão conquistar ou vão ser mais um dentro dessa geração? Posso trazer um contraponto aqui para você? Por favor. Vamos lá. Contraponto não, eu vou agregar algo. Sim. Nunca foi tão fácil liderar.
nossos filhos, e eu quero dizer para você também que está nos assistindo, quero dizer para você que Deus tem um chamado para você, para que seus filhos liderem. Quando a gente fala que é a geração do Brasil, a gente fala do Brasil, mas eu acho que é do mundo, nem trabalha, Sim. nem estuda. Nunca foi tão fácil avançar e liderar, porque essa geração ela vai estar desesperada por pessoas que trazem um norte para ela. E nós estamos aqui para que você prepare os seus filhos para que eles sejam os futuros líderes dessa geração que está aí. Os nossos filhos vão ser líderes dessa geração. Nós cremos nisso, trabalhamos para isso intencionalmente todos os dias. Eu sei que você trabalha intencionalmente. É uma geração que ela não tem propósito, né? Ela não tem essa palavra, eles não entendem o que é isso, o que é um propósito, né? E ela fica, meu irmão, perdida. Então nós precisamos gerar nos nossos filhos esse senso de propósito, esse poder do propósito, eles entender que eles não vieram aqui apenas para nascer e ter outros filhos. Cara, nós viemos aqui para gerar um propósito, né? Gerar não, nós estamos debaixo de um propósito, né? E deixa eu te perguntar, meu irmão, eu fiz umas perguntas aqui, anotei. Bora. Né? Como é que foi com o seu pai? Quero entender um pouco, né? Dessa geração que veio. Você veio do pai, cara, que trabalhava e trabalha, meu irmão. Né? Eu tava te falando, né? Até do meu pai, né? Cara, meu pai falava assim, trabalho. E o trabalho para ele era das 5 da manhã às 11 da noite. Era o trabalho braçal. Como é que foi com você e o seu pai? Né? Você, de certa forma, você aprendeu com ele a sua profissão, né? Você é um sucessor, entendeu? E como é que é essa questão dos valores? O que para você foi... Cara, você fala assim, cara, isso aqui é o ápice, meu, isso aqui eu replico, isso aqui não é bem assim. Bom, para falar a verdade, eu acredito que dentro de tudo que eu enxergo, das pessoas que a gente conversa, sabe, Lucas? Eu tenho certeza que eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado porque eu tenho a oportunidade, meu pai ainda é vivo, meu pai está com 75 anos. 75 anos. Meu pai teria essa idade se fosse vivo ainda. 75 anos, olha só, 75 anos, vai pra academia todo dia. Hoje ele tá na praia com a minha mãe, aproveitando a vida, usufruto do que ele construiu. Então eles estão aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para ele, pai e mãe, amo vocês. Mas assim, princípios básicos ele me ensinou. Inclusive nós estávamos conversando no final de semana sobre isso. Nós nos reunimos, no final de semana, na sexta passada, nós tomamos um café junto, nós estávamos conversando sobre isso. Sobre ser correto, sobre valores, sobre princípios. E isso faz parte da carga, da herança genética, parece que vem, né? Ele não só ensina com os exemplos, mas parece que isso vem, isso mexe com você, pelo menos comigo, entendeu? Então, assim, muita coisa boa. E também tem muitas limitações, que eu acho que foram limitações até da própria... Eu acho que da limitação que ele conseguiu, daquilo que ele construiu. Do que ele veio, dos pais, da época. E é por isso, você sabe, Lucas, que nós mensuramos o legado que uma pessoa deixa quando o seu sucessor faz mais do que o seu antecessor fez. Quando fazer mais, eu não estou falando só de conquistou mais coisas, não, mas quando ele é uma pessoa mais evoluída. Meu pai me mandou uma mensagem no sábado, ele falou para mim bem assim, numa situação específica de negócio que eu compartilhei com ele, ele falou bem assim, cara, eu não ia ter o sangue frio que você teve, não. Aí ele me mandou uma mensagem bem assim, você tem um espírito mais evoluído que o meu. Ele te treinou para isso, né? Aí eu falei para ele bem assim, rapaz, então você está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para você. Uhum. Porque se eu tenho um espírito para você, eu tenho um espírito mais evoluído que você, nessa área aqui, eu tô à frente de você. Então você me projetou para que eu fosse melhor do que você, porque essa é a ideia, que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Isso. Não é verdade? Então, assim, eu vejo, e por muito tempo, eu mesmo, agora eu vou dizer de mim, tá? Eu profissionalmente, na época aí da sucessão, eu de mim para com meu pai, eu ficava muito competindo com ele. Não era uma coisa dele para comigo. Sim. Era uma coisa minha para com ele. Para tentar provar? Provar. Entendeu? E quando eu resolvi isso dentro de mim, acabou. Parou a competição.
E a gente se transformou em amigos, assim. Lógico que ele tem as suas maneiras de pensar, Sim. eu penso diferente em algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que você até perguntou, que coisa que era um limite. Meu pai, durante o processo da empresa e tal, ele teve alguns, eu não vou dizer frustrações. Na época, ele teve alguns problemas com a equipe ao qual foi criada. E isso me marcou porque ele falava muito, não investe nas pessoas, que as pessoas vão te trair e tal, as pessoas, o ser humano, nisso aí o ser humano não... Então isso se transformou num limite, numa trava dele. Sim. E eu cresci ouvindo isso. E quando eu assumi, talvez o maior desafio é que essa voz ficava na minha mente. Como a voz, talvez, de muitos de vocês, talvez não seja do seu pai, mas da pessoa que te criou, fica na sua mente ali. Sim. Entendeu? E você precisa resolver. A que voz que você vai escutar? Que voz que você vai dar vazão? A essa voz que tem a ver com as cicatrizes ou a voz da palavra de Deus? E é aí que eu digo que você cuidar, a gente volta para aquilo ali para cuidar da vida espiritual. A gente está voltando lá no início. Sim, sim. Cuidar da vida física, emocional e espiritual. Porque o cuidar da voz espiritual, cuidar da sua vida espiritual tem a ver com você dar vazão à voz de Deus na sua vida. Isso tem a ver com você cumprir o propósito que Deus tem para você. Engraçado que você falou de Davi. A gente falou que Davi venceu Golias e tal. Uhum. Davi estava sendo treinado no ordinário, no dia a dia dele ali. Só que Davi, ele venceu Golias não foi por conta da funda, foi porque tinha uma palavra de que ele iria ser rei. E ele deu voz a essa palavra. Entendeu? Então, engraçado que eu estou dizendo isso para vocês aqui, compartilhando com você, Lucas. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está escutando a gente. Qual é a voz de Deus que ecoa nos seus ouvidos e na sua mente? Jean, eu não tenho. Então busque. Meu desafio para você então é para você vai em busca dessa voz. Porque nos momentos de crise é isso que vai te sustentar. É a voz, é o versículo, é a palavra de Deus que vai te sustentar. Não adianta. Seus pais vão estar ali, tua esposa vai estar ali, teus filhos vão estar ali, mas é a voz de Deus que quando nós damos vazão, ela que nos capacita para nós avançarmos. É a única voz perfeita que tem, né? É isso. É a voz de Deus, porque nós como pais, os nossos avós, como seres humanos, nós erramos. Fato, não são Porque humanos. tem as emoções, tem os traumas, tem os medos, nós erramos. Nós estamos aqui reforçando o que a gente acredita, né? E aprendendo um com o outro para que a gente possa errar menos. É isso. E acertar mais. É isso. Né? Em Salmo 127, estava falando, e aí veio um Salmos para mim, que fala justamente sobre projetar o seu filho. A Bíblia fala assim, que os nossos filhos são como flechas do Senhor. Né? E a flecha, para que ela serve? Né? Qual o propósito de uma flecha? Acertar um alvo. Só que acertar um alvo que foi mais alto e mais à frente do que você. É isso. Né? Você está aqui. Então, o nosso propósito como pais é pegar os nossos filhos, né, e puxar ele um pouco para trás ali, trazer ele um pouco do desconforto, puxar um pouco para trás, para que a gente possa fazer com que ele seja projetado além do que a gente alcançou, além do que a gente viveu. E não tem como fazer isso se você não gerar alguns desconfortos no seu filho. Perfeito. De você gerar algumas coisas onde ele vai ter que aprender no dia a dia. E eu, como pai, né, de 4 filhos, eu sou um cara que eu gosto de ensinar meus filhos das pequenas coisas. Então, desde as atividades dentro de casa, eu trabalho muito com a colaboração. Né? Então, todo mundo, por mais que a gente tenha uma secretária, eles ajudam. Eles ajudam, todos têm tarefa aqui em casa. Do Cauã, de 20 anos, a Beatriz, de 4 anos, todos eles têm uma tarefa aqui em casa que eles precisam cumprir semanalmente. Né? Então, assim, dentro da sua capacidade, né, e da sua força. E eu gosto muito também, uma coisa que eu gosto, irmão, de trazer para os meus filhos, que traz o desconforto e ensina eles, é uma luta. Então, os meus filhos, eles praticam hoje jiu-jitsu. Por quê? Porque a luta, cara, ele te ensina a você vencer o desconforto. Tô aprendendo aqui com você. Ó. Ele te ensina a você aprender com o mentor, a você trocar isso com uma pessoa que sabe, que está com você, e é uma pessoa que chegou hoje, e você ensinar isso. E você não se achar melhor. Então, assim, eu faço boxe. Então, eu tenho um professor que me ensina, eu tenho meus amigos, meus parceiros lá, que a gente está, né, frente a frente ali, que a gente sai na porrada, frente a frente, uma hora ele me derruba, outra hora eu derrubo ele, e a gente vai avançando, e no final a gente está sentado conversando, e tem um cara que acabou de chegar, que não sabe nem colocar uma luva,
E ele tá pedindo desculpa pra você. Pô, cara, me desculpa porque eu falei, cara, fique em paz. Você também tá me ensinando. Você também tá me ajudando a reforçar o que eu sei. Então, calma aí, vamos ajustar. Porque quando eu falo pra ele assim, melhora esse golpe, eu tô pensando no golpe que eu dei e melhorando o meu também. Dizem que a melhor forma de você evoluir é você ensinar, né? Isso. Você aprimorar. E eu faço isso muito com os meus filhos, sabe? O que você aprendeu? O que você pode compartilhar? Com quem que você pode compartilhar? Quem que você pode ensinar, né? E a gente vai fazendo isso nas pequenas tarefas de casa. Então, primeiro eles aprendem comigo, depois eles fazem comigo, depois eles fazem um com o outro, depois eles começam a fazer a atividade sozinho, depois ele está ensinando para outro irmão. Porque essas tarefas elas vão sendo passadas ali, entendeu? Muito bom. Né? À medida que eles vão crescendo. Muito Então, bom. porque eu acredito que nas pequenas. Às vezes a gente está preocupado nas grandes pedras. Né? E a grande pedra ela está mais que visível. É no ordinário. É no ordinário. É naquelas pequenininhas que você precisa realmente focar para você não tropeçar e não cair, né? E focar nessas pequenas coisas. Então eu tenho ensinado muito isso para os meus filhos, sabe? Cara, primeira coisa, vamos acordar agradecendo a Deus. Vamos dormir agradecendo a Deus. A gente sempre tem muito mais para agradecer do que para pedir ou... Na verdade, eu não me vejo nem como autoridade para reclamar. Então eu não sou um cara... Eu não gosto de gente reclamona. 2. Eu não gosto. Cara, a pior coisa que tem é você estar do lado de uma pessoa que só reclama. Que só... Ah, mas o tempo. Ah, mas o frio. Ah, mas energia, o calor. aquilo ali é energia. Não, é energia. Então assim... E eu ensino isso para os meus filhos. Sabe? Ah, pai, isso foi ruim. Tá, mas o que teve de bom? Isso foi bom. Eu falei, pois é, vamos focar no que é bom, no que foi bom, sabe? Pai, a amiguinha falou que não quer ser mais minha amiga. Eles têm muito essa crise hoje, né? Fulano falou que não quer ser mais meu amigo. Beleza, mas e você? E você? Entendeu? Ah, eu não te amo mais. Tá, mas eu te amo. O problema é seu que você não me ama. Tipo assim, isso não mexe comigo, né? Então você vai gerando esses filhos, né, fortes, que sabem quem eles são em Deus. Sabe quem eles são em Deus. Né? Eu sentei aqui nessa mesa esses dias com os meus filhos e falei assim, ó, vamos fazer umas declarações. O que você é? Eu sou amado, eu sou querido, eu sou respeitado, eu sou respeitador, eu sou educado, né? E aí o que eu faço? Né? Eles escreveram essas declarações, acho que foi 15, 20 declarações cada uma. Algumas coisas eles foram escrevendo, outras coisas eu fui dando as dicas para eles, eles foram fazendo. E quando eles acordam, né, tá aqui, ó, de frente, né? Quando eles acordam, a primeira coisa que eles veem é um quadro deles do jiu-jitsu e uma medalha. Que eles competem, né? Eles têm as medalhas. Sim. Então eles veem a medalha, né? E as declarações do lado. Então eles acordam, eles se veem como um vencedor, eles se veem de kimono como um vencedor e as declarações, eles repetem as declarações. Né? Então, por quê? Porque tudo que você faz e tudo que você vê repetitivamente, fato, você vai se tornar. Fato. Né? Então, né, meus filhos, eles não têm rede social, eles não têm celular. Né? A Mariana está com 10 anos e ela cada vez mais quer ter um celular, porque todas as amigas têm. Luiz foi com 10. Né? Foi com 10. Né? Ela eu ainda vou segurar mais um pouco. Eu falei, Mariana, espera chegar aos 12 anos, 13 anos. Mas pai, minhas amigas têm. Eu falei, tá, mas se você quiser usar aqui, tem o meu. Né? Aqui em casa eles não assistem o YouTube, a não ser alguma coisa muito específica, né? Que eu queira e goste, e da minha supervisão, né? Mas justamente por isso, para que eles possam desbravar, cara, para que eles possam desbravar, para que eles possam estar fora, para que eles possam avançar, conquistar. E dentro disso, o que você tem feito? Quais as coisas, sabe, pequenas que você vê assim, que fala assim, cara, isso faz total diferença. Vamos lá. Traz essas dicas aí para os pais que estão assistindo. Vou trazer. Vou dizer para vocês, por exemplo, com relação ao meu relacionamento com a minha filha, né? A Luiz, a gente sempre procura, com o Luiz, desenvolver habilidades que possam trabalhar os dois lados do cérebro dela. Uhum. Então, por exemplo, a gente sempre colocou ela para fazer um instrumento musical. Top. A gente trabalha Também isso gosto em disso. cima dela, isso aí, entendeu? Ela tem aula toda semana, ela tem aula lá. Ela faz o quê? Teclado? Faz o quê? Faz teclado, tem aula dela. No final do ano, na nossa confraternização, nossa festa da família de Natal,
Ela tocou na família. Que legal. Toda a família ela tocou, em toda a família lá. Então, assim, é uma coisa que a gente vem fomentando, não é uma coisa, não é nada Sim. profissional. Também não trago peso em cima da situação, mas é uma coisa que a gente coloca dentro da rotina dela e procura trabalhar. Lógico que tem as falhas, acontece, às vezes o professor não pôde ir e tal. Sim. Coisa do cotidiano, coisa normal. Outra coisa que, assim, essa semana aconteceu isso. Ela falou pra mim bem assim, a gente estava, semana passada, cheguei de viagem, a gente estava no shopping, aí ela passou, minha esposa passou com ela, entrou numa loja, aí ela falou pra mim bem assim, comprar a minha esposa falou, vamos comprar um tênis pra Luíse? Aí eu falei pra minha esposa bem assim, quantos tênis a Luíse tem? Tem isso aqui e tal, não sei o que. Eu falei, não, então agora não é que a gente não vai comprar, não é o momento agora. E aí depois, no dia que eu saí com a minha filha, foi na sexta passada, eu falei pra ela, bem, filha, eu vi que aquele dia você tava lá na loja, você entrou na loja, você queria um tênis, né? Queria. Que tênis que você quer? Não, eu quero esse tênis aqui, papai. É mesmo? Então tá bom, vou te lançar um desafio então aqui pra você. É o seguinte, ó, se você, nem sei, gente, olha só, nem sei isso que eu fiz aí, os psicólogos de plantão, pelo amor de Deus, nem sei. Eu falei bem assim, filha, é o seguinte, aqui, ó. Eu vou passar para você alguns desafios e algumas tarefas aqui. Se você cumprir esses desafios, essa tarefa, eu vou te presentear com esse. Mas eu quero que você entenda que para você alcançar, o papai tá fazendo isso porque foi intencional. Para você alcançar algumas coisas na vida, você vai precisar cumprir e alcançar certas coisas. Senão não tem como, filha. Outra coisa que a gente faz, cada livro que ela lê, eu dou R$20 para ela. Legal. Cada livro. Então, assim, e não tem conversa. Todo dia a Luísa tem que ler. Isso é inegociável dentro da rotina. Eu não negocio isso. Entendeu? Então, ela tem um tempo que ela fica com o celular, ela fica com o celular até determinado horário, e aí depois ela vai tomar o banho dela, e antes de dormir ela tem que estar lendo. Entendeu? Mas é uma coisa que é inegociável. Por quê? Porque pra mim, a leitura ela é uma coisa que te abre um horizonte e leva para um novo lugar. E ela é algo diferente. que, como todas as áreas da sua vida, ela é desenvolvida. Você precisa... Desenvolvido total. Você precisa... Quando eu mudei o meu ambiente, né? Vamos dizer assim, foi quando eu aceitei Jesus. E aí eu fui para um outro ambiente. E nesse ambiente eles valorizavam a leitura, né? Valorizavam os estudos. Eu não tinha isso, eu tinha feito a 6ª série. Mal. E aquela 6ª série que, meu irmão, era dependência da 4ª, dependência da 5ª, arrastando um monte de... Só passava porque passava mesmo, entendeu? E eu tinha essa dificuldade, sabe? E aí eu fui desenvolvendo, fui aprendendo. Na verdade, eu falo assim, que eu aprendi a ler de verdade a Bíblia, lendo a Bíblia. Foi o primeiro livro que eu li de verdade, um livro, para pegar e ler e me interessar e estudar e falar assim, cara, deixa eu reler de novo que eu não entendi, né? Foi a Bíblia. E hoje eu tenho até um Kindle. Olha só. E eu tenho essa leitura diária, mas é algo que eu preciso fomentar. E eu tenho trabalhado isso com meus filhos, mas você me deu uma ideia. Agora eu vou começar a colocar, porque eles já têm uma mesada por mês, de acordo com a idade, né? Então, a Mariana tem R$20, Luiz também tem. o Davi tem 10 e a Beatriz tem 5, né? E de acordo com a idade e com as atividades que eles fazem em casa, né? Então, errou, não fez, não está fazendo, vai diminuir, né? Mas eu vou implementar essa do livro como um bônus, entendeu? Eu vou trazer um bônus do livro, porque eu acho isso fantástico. Porque a leitura, ela realmente, cara, ela te leva, ela é diferente. Muito do que eu sou tem a ver bom com esse hábito de consumo. Isso O instrumento, a Mariana já fez aula, parou um pouquinho, vai voltar de novo agora, a gente já tinha conversado sobre isso. Uma coisa que é tão forte que você está falando, eu lembrei aqui agora. Luiz fez aniversário em julho, o último julho agora, e acredite se quiser, a gente perguntou para ela, filha, o que você quer de aniversário? Olha o que ela falou, papai, eu quero uma máquina de costura. Que legal. Totalmente fora, na minha visão pelo menos, totalmente fora da curva. Sim. Eu e minha esposa ficamos assim, super, caramba, uma máquina de costura. Mas ela não queria uma maquinazinha de costura, ela queria uma máquina de costura, meu irmão. E a Louise, tá aí outra coisa que a gente faz, ela faz aula de costura. Então toda semana ela tem aula de costura.
Então a gente procura colocar ela em atividades que desenvolvam o outro lado, por exemplo. Costura é uma Totalmente coisa que você disruptível. Totalmente, entendeu? hoje em dia. Então agora, por exemplo, ela ganhou, ela faz aula de costura, agora em outubro ela vai fazer o primeiro desfile dela. Então ela tá fazendo 7 vestidos. Que fera! Que ela vai fazer o primeiro vestido dela agora. Então a gente procura, na medida do possível. Ah, mas você tem condição hoje de andar para fazer isso? Não, com o que você tem. Procure fomentar coisas nos seus filhos. Lógico que você vai conhecer, por exemplo, a Luísa, minha filha é uma pessoa que ela gosta de habilidades manuais. Então, por exemplo, ela gosta de desenho, ela gosta de música, ela gosta de costura. Entendeu? Dentro da expertise ali. Dentro daquilo que você conhece que teu filho tem habilidade, fomente isso. Peça para Deus trazer luz, trazer clareza, trazer direção. E ele vai te orientar. Isso aí, eu tenho certeza disso. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acredito que você já respondeu essa pergunta, mas né, foi muito bom, mas eu vou fazer aqui ela de novo. O que você enxerga como... Cadê? Quais os princípios empresariais você consegue aplicar dentro da paternidade? Você pagar para ela ler um livro. Total. É um princípio empresarial. Né? Total. É a recompensa de uma tarefa feita ali. Total. Eu vou dizer para você um outro princípio que eu vivo, que assim, ela é um princípio de Deus, tá? Não é um princípio, é um princípio empresarial, é um princípio de Deus, mas que ele serve. Quem aplica, o problema é que não são todos que aplicam. Sim. Irmão. E não é porque não querem, tá? Às vezes é porque não quer. Sim. Às vezes é porque fica perdido ao longo das demandas e ele não dá oportunidade. Eu acredito muito numa coisa, o mundo, a única coisa que o teu futuro respeita, a única coisa que o teu futuro respeita, que o meu futuro respeita, é a semente que você planta. Para mim, ela é a única. Então, eu costumo dizer, o teu futuro não vai respeitar tuas promessas, não respeita. O teu futuro não respeita o que você diz, o teu futuro não respeita tuas emoções, o teu futuro respeita as tuas sementes. Então, assim, quando eu falo para você o princípio da semeadura, para mim, ele é muito forte. Então, aqui, eu cumpri 2 princípios com você. O princípio da honra e o princípio da semeadura. Isso mesmo. De alguma forma, isso vai voltar para mim. Eu não fiz isso com essa intenção, mas isso é o que eu vivo, que eu acredito, que eu quero. Entendeu? Então, em tudo que eu faço, eu procuro. E eu falo para minha filha, quais são as sementes que você está plantando? Então, isso é uma coisa que eu trabalho com ela o tempo inteiro. Dentro do negócio, qual é a semente que vocês estão plantando? Ah, eu visitei tantos clientes, eu não vendi. Eu chego com um vendedor, às vezes, mês foi fechamento de mês agora. Teve vendedor que não bateu a meta esse mês. Acontece, normal. Aí o vendedor chegou para mim, cara, mas eu trabalhei tanto esse mês e tal, não sei o que. Eu falei, deixa eu te dizer um negócio. Eu estou muito menos preocupado com o teu resultado. Ele é importante, eu quero que você entenda. Mas se eu for avaliar todo o teu histórico, esse mês foi pontual. O teu histórico vem de você alcançando os alvos. A minha preocupação aqui, a minha avaliação aqui é outra. Você deu o seu melhor? Porque se você deu o seu melhor e não alcançou o número, irmão, esquece, fica na paz. É porque você não alcançou, mas se você deu o seu melhor, aquele cliente ele vai comprar de novo. É isso. Se você plantou a semente, mesmo, a sua melhor semente. Eu lembro que durante uma época da minha vida, eu fui trabalhar numa empresa como vendedor. E quando eu entrei nessa empresa, eu entrei meio que de favor, meio que de amizade, tal. O cara não queria me contratar de jeito nenhum, o gerente. E aí, esse meu amigo que me indicou, ele falou pro gerente, falou, cara, você não vai sair da empresa? Ele falou, já vou sair da empresa. Ele falou, então sai da empresa sem deixar nenhum buraco. Deixa a equipe de venda redondinha, pelo menos as pessoas vão estar lá para outro gerente. Aí ele falou assim, pensando assim, então eu vou contratar o Lucas. Aí ele me contratou, uma semana depois ele saiu, foi embora. E eu entrei nessa empresa pegando uma base que era uma base já falida de clientes, que outros vendedores tinham passado e tinham saído porque não estava dando sustentabilidade. E eu era 100% comissionado, não tinha nenhuma ajuda de custo nem nada. E quando o cara chegou para mim e falou assim, cara, eu vou te dar essa base aqui.
Você tem certeza que você quer? O cara não queria me contratar de jeito nenhum. Você tem certeza que você quer? Uma base falida, já entrou 3 vendedores, não conseguiu, saiu e tal. Eu falei assim, meu irmão, eu preciso de uma oportunidade. Eu sei trabalhar. Só preciso de uma oportunidade. E em 6 meses, 8 meses, eu saí da pior para uma das melhores, ou se não a melhor base do Distrito Federal, né? E eu lembro que o primeiro cliente que eu fui atender foi um cliente lá na Doce Vida, o nome da loja. Seu Lazinho. Fica lá no Bandeirante, é uma distribuidora de doce. Velhinho, gente boa, cara. Mas ficou gente boa depois, né? Quando eu cheguei lá, irmão, ele só não me chamou de santo. Por quê? Porque os outros vendedores, infelizmente, por estar desestimulados, cansados, não conseguirem atingir o que eles queriam atingir e frustrados, eles tratavam o cara, vendia o que o cara não pedia, o cara ligava, ele não atendia, todo aquele desprezo, né? Eu lembro quando eu cheguei lá, ele me deu 3 visitas, foi chá de cadeira, de 2 horas e não me atendeu. E eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer desse cara aqui? Porque eu vi o potencial no cara, né? Falei, eu vou vencer ele. Vou vencer. Mas por que eu consegui? E aí eu venci ele, me tornou um dos melhores clientes. Me comprava Trident. Ele comprava 100 mil, 200 mil de Trident, chiclete Trident. Imagina a força do cara nessa área, né? E a gente ficou muito amigo, inclusive, quando eu passo lá, eu vou lá, dou um abraço nele, né? Mas por que eu consegui vencer ele? Pensando aqui, né? Porque eu vendia piqui na beira da estrada, com 6, 7 anos de idade. Porque eu botava um saco de piqui nas costas, ia pra BR, chegava lá, cortava o piqui no meio, pegava um bonitão, né? Com 5, com 6, assim, 4. Pegava assim, ficava levantando assim, ó. Lá em cima, o caminhão, que esse caminhão não era igual de hoje em dia, né? E terminava uma subida quase parando. E ali eu vendia meu piqui, conquistava meu cliente, né? E vencia, né? E aí eu vim para essa realidade. Comecei a ser um vendedor, né, de bater de porta em porta. E toda vez que passava um cliente que não me atendia, que não queria minha atenção, eu falava assim, cara, eu vou vencer esse cara. Eu vou vencer esse cara. O que eu preciso ser? E aí minha primeira pergunta, né, e aí minha primeira conversa com o seu Lazinho foi assim, cara, eu sei que você não está bem, eu sei que você não gosta da empresa e de alguma maneira você não gosta de mim, mas eu quero te provar que a gente pode fazer diferente. Quais são as suas maiores objeções? Pode falar para mim. Ah, vocês são picareta, vocês falam que é um preço e entregam em outro. Ah, porque quando vai devolver vocês não querem receber. Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Eu falei, então tá, vamos fazer um contrato aqui? A partir de hoje. Aí eu fiz um contrato com ele, acredita? Desconstruiu todas as objeções. Cara, eu fiz um contrato com ele de desobstruir, né? E isso fruto do que eu venci lá no passado, do que a gente conquistou lá no passado. E eu ensino isso muito para os meus filhos hoje, sabe? Esse poder de, cara, você trabalhar, de você conquistar, né? Meu filho esse dia estava fazendo umas estrelinhas. Aí, pai, vou vender. Aí minha esposa não é empresária, minha esposa falou assim, filho, quem vai querer comprar isso? Aí eu chamei ela e falei, amor, faz isso não. Deixa ele tentar, uai. E aí ele fez as estrelinhas dele lá de papel. E aí eu cheguei e falei para ele assim, ó, agora você vai nos tios e você vai vender para os tios. Aí ele, quanto? Aí a gente bolou um preço lá. Rapaz, ele vendeu mais de R$200 de estrelinha. Entendeu? Olha aí. Eu falei, você vai lá, você pede, você conversa, você explica, você fala para que é, fala que é pro filho dele, fala que é isso, fala para que é para que, né, para que serve ou não. Então assim, dentro de casa, a gente tem o poder de ensinar os nossos filhos e projetar eles ou deixar ali as nossas frustrações, os nossos achismos, travar eles. Ou deixar para alguém fazer esse trabalho. E, que é o que mais está acontecendo. E ele não vai desenvolver nada. E aí vira geração neném. Vira geração neném. E esses são os conceitos empresariais que eu acho que a gente precisa trazer para os nossos filhos. Falou, não, vai para o próximo. O tio não quis comprar? Não tem problema. Não é que ele não gosta de você, é porque ele não quis. Vai para o próximo, entendeu? E aí a gente viajou para São Paulo. E lá em São Paulo a gente estava numa grande conferência, né? E aí ele chegou na loja de camiseta lá e o tio, né, que até o Marcelo estava aqui, cuida da loja, falou, tio, posso ajudar? Aí o Marcelo, pode. Ele começou a ajudar, pá. Aí chegou no segundo dia de serviço lá, ele ajudando, 10 anos, vendendo, dobrando camisa, fazendo isso, fazendo aquilo. Tio, você pode me dar um salário? Aí ele falou assim, eu não posso, mas a dona pode te dar. Quem manda pode. Aí ele, quem é? Aí ele falou, fulana de tal. Aí ele continuou trabalhando.
Acabou o dia, ele chegou lá na tia lá e falou assim, tia, tudo bem? Aí ela, tudo, né? Já conhecia, né? Deu um abraço e tal. Tia, deixa eu te falar, eu trabalhei na sua loja, você pode me dar um salário? É isso aí. Aí a tia, você trabalhou? Trabalhei, dobrei roupa, ajudei a vender, ajudei a passar a máquina de cartão. Aí, né, a tia lá deu até demais pra ele, né? Deu um dinheiro lá. Que eu falei assim, amém. E aí é engraçado porque hoje a gente tem assim, ele fala assim, pai, eu quero, ele gosta de cartinha Pokémon. Eu quero uma cartinha Pokémon, você compra pra mim? Eu falo, não. Mas com o meu dinheiro eu posso? Olha só. Aí eu, pode. Ou então não pode, depende do que é, né? Pode, ou então não pode. Então ele já tem a noção que ele tem o dinheiro dele. E que dentro do dinheiro dele, mesmo com 10 anos, ele pode escolher comprar uma cartinha Pokémon ou economizar e comprar um skate no final do ano, vamos dizer assim, comprar uma outra coisa que ele quer mais. E aí eu vou ensinando isso para eles. Perfeito. Perfeito. É isso. Então, quando eu falo, você está falando de alguns princípios, eu acho que esse princípio da semeadura, e quando eu falo do princípio da semeadura, eu não estou falando de apenas valor monetário, não. Eu estou falando de você dar o seu melhor com aquilo que você tem. Eu acho que essa é a semente mais poderosa. Sim. Porque a Bíblia nos ensina isso. Não está falando de valor, eu vou dar mais. Não. Está falando do teu melhor naquele momento. Qual é o teu melhor? O teu melhor é o teu trabalho, a tua energia. É não desistir. É não desistir. Eu acredito muito, por exemplo, que o princípio da obediência é uma semente, é uma semeadura. Total. Entendeu? Você imagina que quando Deus chegou para Abraão, ele fala para Abraão assim, sai da tua terra, da tua ele desafiou Abraão, mas Abraão, quando Abraão obedece ele está cumprindo um princípio. Eu estou semeando obediência. Uhum. Entendeu? Pelo menos eu enxergo dessa forma, posso estar errado. Sim. Mas eu estou semeando isso. Então, quando o mundo espiritual respeita aí, é semente. É você fazer isso. Entendeu? Quando Deus chega, você imagina naquela loucura para Noé e fala para Noé, obedece, constrói a arca, naquela loucura lá, tal, não sei o quê. Todo mundo falando, esse bicho é louco, construindo esse nave. Não tem nem chuva aqui, né? Aqui, tal, não sei o quê. E ele semeando aquilo ali. Sendo zoado, sendo escrachado. Sim. E semeando. Então, quando a gente semeia, cara, o mundo espiritual respeita a nossa semeadura. E a semente, ela fala do que você acredita, né? Exato. Ela fala do princípio que você acredita. O princípio ali de Noé era o princípio da obediência. Ele acreditava na obediência, ele acreditou em uma visão que era muito maior do que a dele, e ele falou assim, vou fazer, independente do que os outros acham, independente de como os outros veem, independente de quando virá esse fruto, mas eu vou fazer porque a chuva vai vir. É isso. A chuva vai vir, né? Abraão também, vou embora, porque eu vou ser pai de multidões. Existe uma visão, existe uma promessa, e para mim viver essa promessa eu preciso romper aqui, sair desse ambiente, que o ambiente não vai deixar eu viver o que eu tenho que viver. E, né, voltando a falar de ambiente, né? Então eu vou para esse outro ambiente, né? E isso, cara, a gente só faz se você realmente tiver um coração limpo, uma visão clara. Né? E nós voltamos para os filhos, né? Nós precisamos gerar os nossos filhos assim. Meu irmão, 1h aí, eu acho que 1h20 já de conversa. Glória a Deus. A gente achou que não ia conversar nada, hein? Você, não tô acostumado e tal. Mas não tô mesmo, não. Foi desafiador para mim. Você arrebentou. É desafiador, eu aprendi muito. Mais uma vez, insights daqui. Dá suas considerações finais. Eu quero agradecer você, porque eu aprendi aqui muita coisa. Eu vou levar algumas coisas que eu vou poder absorver, trazer para o meu cotidiano, no meu relacionamento com minha filha. E eu quero deixar uma mensagenzinha de um dos meus mentores. Eu posso? Por favor. Um dos meus mentores, eu quero deixar para você que está assistindo a gente, para você, para mim também reforçar isso em mim. Eu leio isso toda semana. E eu quero deixar isso aqui para vocês. Bom, vamos lá. Eu vou ler porque eu não tenho de cor ainda, tá? Não, por favor. O sucesso, ele é matemático. Ele é de quem não erra o básico. Não erra o básico. E faz por mais tempo. Ou seja, respeita a lei do processo. Ele faz por mais tempo. É de quem venceu o seu próprio ego e aprendeu a administrar as suas fraquezas. Porque todos nós temos, tá, gente? Então é aquele que venceu o seu próprio ego e aprendeu a administrar as suas fraquezas. Que potencializa as oportunidades. Projeta. A gente está aqui diante de uma oportunidade. Eu preciso potencializar ela. Primeira coisa que eu cheguei para você, eu te perguntei aqui, como é que eu posso te potencializar, te projetar? É isso. Entendeu? E porque ele entende, tudo é oportunidade.
tudo é oportunidade quando você está preparado. E aqui, essa mensagem, ela finaliza, mexe demais comigo e diz assim: treine a sua sorte. Pratique sua coragem e renove a sua ambição. Tem uma coisa que eu falo para minha filha o tempo inteiro. Minha filha falou para mim esses dias bem assim: porque eu quero fazer faculdade em tal lugar, de moda e tal, não sei o quê. Eu, é mesmo, filha? Então vamos lá. Vamos começar a pontuar isso aqui. Você quer morar fora? Você quer fazer isso aqui? Isso aqui vai exigir isso aqui de você? Então, agora que você fez 12 anos, eu preciso ser mais disciplinado com você com relação a isso para você alcançar esse lugar aqui. Então, a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance, se é o que você quer. E você precisa fazer tudo que está ao seu alcance. E se tudo que nós fizermos não der, eu vou te dizer, é porque Deus tem um projeto maior do que esse para você. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Qual é a sua palavra? Qual é o versículo, filha, que te respalda para isso aí que você quer? Top. Porque se você tiver um versículo, esquece. O versículo vai trazer a sua visão carrega a provisão. E aí tudo você vai alcançar. Não tem jeito. Então é isso, desculpa, falei demais. Perfeito. Que isso? Isso aí, já vou deixar esse corte para mim reescrever o que você falou. Fala e sério, colocar velho. aqui, ó. Tá. Pregar, aqui não, porque aqui tem as câmeras. Ali, ó, pregar para mim ler, porque isso é muito forte, né? O sucesso é matemático, não errar no básico, fazer por mais tempo, administrar suas fraquezas e treinar sua sorte. Treinar sua sorte. Treine a sua sorte. Vamos lá. Treine a sua sorte. Pratique a sua coragem. Pratique. Porque você vai colocar em situações que você vai ter que ter coragem. Isso aí. Você teve que ter coragem para montar esse daqui. É isso. Entendeu? Renova sua ambição. Renova sua Ambição. ambição. E aí eu vou te dizer mais. Eu tô aqui para te dizer uma coisa. Para finalizar, Cauã, tá gravando aí, tá vendo? Lucão, irmão, deixa eu te dizer um negócio. Renova sua ambição. Tá na hora de uma nova ambição do Ponte Podcast, tá na hora de uma nova ambição do outro projeto Brasas. Vambora. Renova a ambição. Porque quando Deus te deu uma visão, a provisão já tá junto. Amém. E vamos avançar. Voa. E você vai estar do meu lado aqui junto. Vou aprender junto. Vamos avançar juntos. Você que está nos assistindo, eu quero te agradecer por ficar conosco até o final. Né? Quero te desafiar e te pedir um favor. Né? Se foi tão edificante para você como foi para mim, envia isso para um amigo, envia isso para um pai, para um filho, para um irmão, para uma família, para que mais pessoas possam, né, usufruir desse conteúdo, usufruir desse conhecimento de tudo que nós vivemos aqui. Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ficar conosco até o final e que esteja conosco aí nos próximos. Né? Curta, comente, compartilhe e envie para o máximo de pessoas possíveis. Um abraço. Abraço, fique com Deus.